E olha aí, pessoal, estamos na aula 5, é isso mesmo? Mas como a gente está indo rápido, né? Olha aí o Justin, olha, eu tenho que lutar todas as vezes para não ter inveja do seu cabelo. Você tá sempre com estilo certeza. novo, cara. E o Kenny também, o cabelo maravilhoso, Kenny. E o Kenny, deixa eu falar uma coisa para você. O seu estilo é sempre o mesmo, né, cara? Você é consistente, é Sim. igual Jesus. É ontem, Verdade. depois e para Com certeza. sempre. Não é isso? Então, pessoal, a Sara teve que se preparar para o Filhos e Filhas, o que me deixa muito animado. E eu vou falar depois sobre isso na próxima sessão também. Mas no lugar dela temos a Lizzie. A Lizzie foi estagiária no Messenger International. Ela e a Lib. Bom, é bom ter vocês todos de volta. Vamos conversar agora e revisar as 4 divisões de autoridade até aqui. A autoridade delegada. Vamos lá? Temos autoridade civil, temos família e Abby, você tem uma ótima pergunta sobre autoridade familiar, né? Sim. Então você falou que as escrituras nos dizem para obedecer os nossos pais Isso, sempre. obedecer os pais, é isso. Aham. É. Mas há ocasiões que não devemos fazer isso? Então, é a mesma coisa, submissão incondicional, mas não obediência incondicional. A única vez que a gente tem permissão para não obedecer é quando um dos pais nos diz para pecar ou fazer algo contrário à palavra de Deus, mas fazemos isso com atitude de submissão, você entende? Nós temos líderes sociais como professores e treinadores, já falamos sobre eles e falei durante toda a sessão anterior sobre a autoridade da igreja. Olha só, a autoridade da igreja tem tanta coisa para falar sobre isso. Quando falarmos sobre a autoridade da igreja, estamos falando sobre líderes ministeriais, não é? Biblicamente, seriam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e aqueles nomeados para posições de liderança. É isso. Então a Escritura diz assim, que é tão poderoso, pessoal, olha só. Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de equipar os santos para a obra do ministério. Então esses oficiais são designados pessoalmente por Jesus. E como é que ele faz isso, gente? Bom, em primeiro lugar, o livro de Hebreus diz que ninguém toma para si mesmo essa honra, mas sim aquele que é chamado por Deus, assim como Arão ele mesmo foi. Primeiro, você não toma para si a honra. Segundo, tem que ser chamado divino. Eu lembro quando eu fui salvo, gente, a última coisa que eu queria era ser ministro. Eu queria era ir para Harvard, fazer um MBA, entrar no mundo corporativo, ganhar o meu dinheiro, casar com uma garota bonita, tirar férias 3 vezes por ano e estar preso à minha igreja local. Era só isso. Era assim que eu ia servir a Deus, pessoal, mas Deus começou a me chamar. Ele fez com que vários ministros estabelecidos confirmassem esse chamado. E olha, a vontade de Deus, quando ela quer, ela se faz presente, viu? E se vocês olharem para a igreja em Antioquia, olha, isso é muito interessante, a liderança já se estabelecia na igreja de Antioquia. Adoramos ao Senhor e jejuamos, o Espírito Santo disse, designem Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os chamei. Mas existe então um chamado, vocês percebem? Jesus falou que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Escolhidos e designados pode ser até parecido, mas se você é escolhido, você é designado por Deus. É muito triste quando tem gente que é chamado, mas não é escolhido. Vocês entendem isso? E por quê? Porque há um preço a pagar. Quando você é escolhido, há um preço a pagar. Em Lucas capítulo 9, isso está bem claro. Tinha um cara que tinha problemas com segurança, e outro tinha problemas com relacionamentos, e outro com dinheiro. E é aí que Jesus entra e diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E por que trabalhadores são poucos? Porque muitos são chamados, mas infelizmente e tristemente poucos são os escolhidos. O Espírito Santo nessa história aqui fala à liderança existente, dizendo, nomeei ou separei Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os chamei. Percebem? Então, se você ler o próximo versículo, ele diz, então, depois de mais jejum e oração, os homens impuseram as mãos sobre ele e os mandaram embora. Os homens impuseram as mãos sobre eles, mas observe que a próxima afirmação diz que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. E é incrível como somos coordenados pelo Espírito Santo, gente. Ele usa a liderança estabelecida. A Lisa e eu, quando fomos liberados para o Messenger International, nosso pastor orou por nós diante de toda a congregação, porque Deus havia mostrado não apenas a minha mulher, como também a mim, mas também ao nosso pastor. Como somos instruídos a tratar os líderes da igreja, não é? Vamos lá, eu vou citar a passagem bíblica muito conhecida, que é Hebreus 13:17, que diz que obedeçam aos
seus líderes e sejam submissos. Portanto, as duas primeiras respostas que devemos ter à liderança são submissão incondicional e obediência incondicional também. É a única condição para não obedecermos aos líderes se eles nos disserem para pecar. De que outra forma as Escrituras nos dizem para responder ou tratar os nossos líderes? Vamos a Tessalonicenses, que dizem: queridos irmãos e irmãs, honrem. Olha aí a terceira palavra: honrem aqueles que são líderes na obra do Senhor, porque eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação espiritual. Demonstrem grande respeito, não só respeito, mas grande respeito e também grande reverência e amor sincero por causa do trabalho que eles executam. Então, nossa resposta aos líderes da igreja são essas 5, ó: obedecer e submeter-se. Então, isso tem a ver com a nossa atitude, não com a nossa ação. Honrar, demonstrar grande respeito e amor de todo o nosso coração. Por que Deus nos diz para fazer isso? Não é para o benefício dos líderes, não. É para o nosso benefício, gente. Sim, Eu posso dar um exemplo clássico disso daí? Olha só, se você olhar para os tempos antigos, lá em Israel, quando o templo de Deus, quer dizer, o tabernáculo, eu quero dizer, estava em Siló, o sumo sacerdote ou juiz, então vamos colocar em termos atuais, o pastor principal era um cara chamado Eli. E tinha um outro cara também chamado Elcana. E Elcana tinha 2 esposas. Eu tô feliz que não temos mais 2 esposas. Eu não consigo nem imaginar. Eu sou um cara de uma mulher só. Tô com a minha esposa faz 35 anos e pretendo continuar casado por mais 1 milhão de anos se eu puder, pessoal. Então, ele tinha 2 esposas. Era a Ana e a Penina. Ele amava a Penina, sabe? Ela era tipo uma máquina de fazer filho. Era um filho atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E a Ana... Bom, a Ana estava com o útero fechado pelo Senhor, gente. Então, todos os anos eles vão para Siló, Penina com outro bebê no colo e a Ana chorando, né? Aí a Penina, que era muito chata, chega perto para ela e fala assim: e aí, moça, quem que é a verdadeira esposa aqui? Quem é a mulher com M maiúsculo, hein? Quem é que tá dando filho atrás de filho pro nosso marido? Você nem é metade do que eu sou, mulher. Então ela se cansou. A Ana orava por anos e nada de bebê aparecer. E aí ela pensou assim: gente, eu tenho que me afastar dessa outra mulher. Eu tenho que encontrar o conforto na presença de Deus. Aí ela foi ao tabernáculo e começou a orar, mas não saía palavra da boca dessa mulher. Aí o Eli, que estava sentado bem perto, o pastor-chefe, né? Ele olhou para ela e falou assim: essa mulher bêbada. Você tá bêbada, minha filha. Vai, se livra do vinho agora mesmo. Consegue imaginar como é que seria se essa mulher fosse nos dias de hoje? Quer dizer, ela ia dizer assim: peraí, você se diz pastor, meu filho? Você está dizendo que eu sou bêbada? Não consegue reconhecer uma mulher que está aqui jejuando, clamando e orando ao Senhor? Quer dizer, consegue imaginar isso? Eu vou embora daqui, vou levar meu marido e nunca mais voltamos. Então, isso é interessante sobre ele. Ele era tão espiritualmente insensível que Deus falou assim, ó: não há perdão para ele nem para sua casa para sempre. Agora, ninguém quer ouvir que Deus não vai perdoar você e nem a sua família para sempre. E mesmo assim, Deus fez isso com o Eli. Isso aí. Um profeta veio e disse isso para ele. Estamos falando aqui de um líder muito, muito corrupto, pessoal. Ele chamou a mulher de bêbada quando ela estava orando. Imagina se Ana tivesse respondido: você se diz pastor? Eu vou embora daqui. E descesse a rua. Ela teria perdido uma oportunidade, porque sabe de uma coisa? Ela não respondeu daquele jeito, não. Ela respondeu assim, com todo respeito e honra: não, meu senhor, não é isso. Sua serva não está bêbada. Estou clamando a Deus e fazendo uma súplica a ele. Tudo bem? E quando ela diz isso a Eli, ele responde assim, ó: vá em paz, minha filha, e o Deus de Israel concederá o pedido que você fez a ele. Gente, 1 ano depois, ela teve um bebê chamado Samuel, que trouxe avivamento para toda a nação em seus braços. E o que ela tentou, orando a Deus por anos e anos e anos e não obteve resposta, ela não obteve até falar respeitosamente com um homem que a desonrou completamente e também a insultou na frente de todo mundo. Então, não foi por causa do Eli o milagre, mas foi por causa da Ana. Pegaram a visão? Então lembra quando Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, pregamos o evangelho em teu nome, fizemos milagres em teu nome, e ele dirá: afastem-se de mim. E esses ministros corruptos a quem Jesus vai dizer: afastem-se. E as pessoas que recebem deles ao pregarem o evangelho? Houveram pessoas que foram salvas por eles? Ou então pessoas que foram curadas em nome de Jesus Cristo, não é? Há muitas pessoas que obviamente receberam o ministério genuíno de Deus por meio desses caras e que vão ouvir: afasta-te de mim, e eu nunca te conheci. Isso é preocupante, gente. Quer dizer, vamos pensar sobre Judas. Vamos lá.
Quando os discípulos voltaram, todos disseram, nossa, até os demônios se sujeitam a nós. Curamos muitas pessoas. E houve pessoas que foram curadas pelas mãos de Judas, pessoal. Aquele sobre quem Jesus disse que seria melhor nem ter nascido. É por isso que quando você está no ministério, precisa entender que a aprovação de Deus não é a unção na sua vida, não, cara. Uau. A aprovação de Deus é o seu caráter. Olha, uma vez eu fiz uma oração, eu disse aos meus filhos, eu falei assim, filhos, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu falei para meus 4 filhos isso, eu disse a eles, essa é a sabedoria de Deus, não a sabedoria de John Bevere, mas eu disse, pessoal, a oração mais sábia que eu já fiz foi quando eu disse, Deus, nunca permita que esse ministério que confiaste a mim cresça além do caráter que já desenvolveste em mim. E vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito grato porque eu já vi tantos casos em que o ministério se torna mais poderoso do que o caráter, quando o caráter é que é a base que o sustenta. Eu me lembro de quando eu trabalhava para a minha igreja e para os nossos pastores. As pessoas estavam chegando e meu trabalho era cuidar dos palestrantes convidados. Por 4 anos eu fiz isso. Eles agiam de um jeito comigo na van, quando estavam sozinhos, e eu ficava, como é que é? E aí eles subiam lá no altar e eu via Deus fazer coisas incríveis, um ministério inacreditável. Então eles voltavam para a van e eu ficava, meu Deus! E eu me lembro que naquele ano meu coração e minha cabeça estavam em conflito, pessoal, porque eu estava ali sentado, a minha cabeça dizia, olha, tem gente curada, tem gente aleijada que anda, tem gente cega que enxerga, quer dizer, eu via a maneira como eles agiam e eu ficava, meu Deus do céu, está acontecendo mesmo. E depois de um ano, Deus acabou falando comigo dizendo, eu te trouxe aqui não para ver o que fazer, mas também para saber o que não fazer, então não os julgue. Você não sabe como eu lido com eles, mas se você vir algo que você souber que está errado, memorize e quando você for ministro, não faça isso. Então, sim, tiveram pessoas que receberam ministério de líderes corruptos, líderes da igreja na Bíblia, gente. Só que não deu certo, não é? Deus nos diz para que façamos isso e que corra tudo bem para nós, mas não para o líder. Agora vamos falar sobre aqueles que não tiveram sorte quando não responderam corretamente ao líder. Então, o primeiro de quem vamos falar é Arão, Miriam e Moisés. Vamos então para o capítulo 12, isso vai ser bem interessante. Miriam. Então, só um pouquinho aí, lembram quem é Miriam? Irmã de Moisés. Isso, irmã do Moisés. E podemos acrescentar que ela era a irmã mais velha, não é? Vamos colocar isso na dinâmica. Eu tenho algumas irmãs mais velhas, sei como é. Então, não é só a irmã do Moisés, ela também é mais velha e profetiza. Ela não se auto-intitulou assim, mas ela está na Bíblia como profetiza. Quer dizer, essa senhora ela é bem antiga. Miriam e Arão. Quem é Arão? O irmão do Moisés. Não é isso? Posso dizer também que ele é o irmão mais velho? O sumo sacerdote. Temos que entender que estamos falando de 2 figuras importantes aqui no acampamento. Nessa igreja de 3 milhões de pessoas, não é? Miriam e Arão criticam Moisés, que era o líder, se colocarmos nos termos de hoje. Criticam Moisés porque ele casou com uma mulher cuxita. Agora, Cuxi fica na parte nordeste do continente africano. Estudiosos acham que é na Etiópia. Então, Moisés se casou com uma filha da África. E eles o criticaram por isso. Eles estavam certos? Bom, na verdade sim, se pensarmos bem, porque Deus naquela época queria que Israel se casasse entre si, porque estava preservando a linhagem de Abraão, vocês entendem? E se alguém devia seguir isso, era o líder dessa igreja de 3 milhões de pessoas, não é? Ele casou com uma africana. Agora, eu vou deixar isso bem claro. No Antigo Testamento, tudo deve passar pela cruz e ser levado ao Novo Testamento. A cruz vai o quê? Ela vai apagar, revisar ou deixar algo inalterado. Então, se você pegar o louvor e passar pela cruz, ele permanece intocado. Se pegar sacrifícios de cordeiro e passar pela cruz, também são apagados. Se pegar o ministério profético, ele é revisado ao passar pela cruz. E no Antigo Testamento, se você quisesse uma palavra de Deus, tinha o quê? Que encontrar um profeta. Mas no Novo Testamento, só tem um único mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Os profetas do Novo Testamento confirmam isso. E quanto a essa questão de não casar fora da própria raça, passe pela cruz. Paulo declara, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem romano, todos são um com Cristo. Não há nada de errado num homem asiático se casar com uma mulher americana. Nunca disse que Deus não gostava disso. Deus ama a diversidade. Ele adora toda a nossa diversidade. Tá bom? Ele se alegra com nossas diferentes culturas e dons que colocou em nós mesmos. Se olhar para os tailandeses, gente, eles fazem uma comida incrível. Se olhar para os australianos, fazem música como ninguém. Se olharmos os coreanos, eles oram intensamente. Deus se alegra com tudo isso e devemos celebrar uns aos outros. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Só que deixa eu voltar para o ponto aqui que eu me desviei. Então eles estavam 100% certos, mas também estavam errados. Eu venho ensinando isso repetidamente. Você pode estar 100% certo e ao mesmo tempo 100% errado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, Cã estava certo ao dizer que o pai estava bêbado, mas também estava 100% errado. Estão me acompanhando? Sim.
Então, olha lá. Vamos olhar para isso? O próximo versículo diz que Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com a filha da África. Disseram, o Senhor só falou através de Moisés? Ele não falou por nós também? O que alimentou a crítica deles, gente? Deus me usou. Minha profecia ainda está na Bíblia. Arão disse, eu sou o sumo sacerdote aqui, Deus falou por mim, ele fez coisas por mim. Ou seja, olha só, eles permitiram que os dons que Deus lhes deu os elevassem acima da autoridade que ele estabeleceu sobre suas vidas. Você sabia que seu líder pode ser menos talentoso que você? Mas o Espírito Santo governa os dons desse mesmo líder? Jesus governa os ofícios. Lembre-se de que há diferentes ofícios, mas o Senhor, olha, foi Jesus quem deu autoridade aos apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e também mestres. O reino de Jesus flui através dos ofícios, não dos dons. É perigoso ter um dom poderoso, até mais forte que o líder sobre quem você está. Você começa a dizer, Deus me usou, ele me usou para tocar essa pessoa, me usou para alcançar essa pessoa, me usou para salvar essa outra pessoa. Meu pastor quase não tem visto ninguém ser salvo ultimamente. Você entende o que eu estou dizendo? Você está se preparando, meu filho, para começar a ficar com vários problemas na sua vida. É isso que vai acontecer. Então, de repente, olha só, de repente, é assim que o julgamento de Deus acontece. De repente, imediatamente, inesperadamente, de forma súbita e inesperada. De repente, o Senhor diz a Moisés, Arão e Miriam, saiam os três e venham ao tabernáculo. A minha esposa sempre diz assim, que ela imagina a Miriam cutucando Arão e dizendo assim, prepare-se, Arão, Deus vai fazer você líder, porque Moisés casou com a africana, ele errou, não é verdade? Então, olha só o que aconteceu. Deus desce, chama Miriam e Arão pra frente, olha pra eles e diz assim, com aquela voz de Deus bem tonitruante, ele diz assim, ó, porque vocês não tiveram medo de criticar meu servo Moisés. Uau, é a palavra mesmo. Em outras palavras, o que Deus dizia para Miriam e Arão é, onde está o seu temor de mim? Cadê o seu temor reverente e santo por mim? Então, olha o que aconteceu. O Senhor ficou muito irado com eles, de verdade. Já viram um pai zangado com seu filho? Então, olha, pessoal, não entendam que Deus odiava ninguém, não. Ele estava irado com eles. Então, ele se afastou e quando a nuvem se moveu de cima do tabernáculo, lá estava Miriam, a pele branca como a neve coberta de lepra. Uau! Agora, algumas coisas a considerar. Primeiro, por que a Miriam? Bom, ela pode ter sido mais expressiva na crítica. E segundo, por que não Arão? Talvez porque ele tinha atividades sacerdotais e Deus o poupou. Estudiosos da Bíblia divergem sobre isso, mas o ponto é que a lepra é uma coisa séria. Moisés intercede por Miriam, ele pede a Deus que remova aquilo dela. E Deus diz, deixa ela isolada fora do acampamento por 7 dias. E assim foi feito, mas depois ela foi restaurada. E essa é a beleza da disciplina do Senhor com seus filhos. Seu objetivo é sempre restaurar. Mas já houveram casos que não terminaram bem, não. Em um dos ministérios onde eu trabalhei, eram 450 funcionários, eu trabalhava lado a lado com uma mulher que se sentia livre para criticar o pastor da gente. E o que aconteceu foi que uma emissora local, e eu não tenho certeza se era a ABC ou a NBC, eu não lembro agora, estava tentando derrubar o nosso pastor. E ela se tornou muito incisiva com ele porque ele era famoso, ele começou a fazer algumas coisas que não eram muito sábias e essa mulher apareceu num telejornal, num especial feito sobre isso, e falou mal dele. Ela estava na casa dos 30, tinha perfeita saúde, tinha 2 filhos, era mãe solteira. 2 meses depois morre de aneurisma cerebral. Coincidência? Eu sei lá. Deixa eu contar outro caso. Eu trabalhava para um pastor diferente. E o chefe da segurança veio contra ele e abriu um processo. Um dia antes da audiência, ele morreu de ataque cardíaco aos 49 anos de idade, gente. Eu tô falando sério. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Pessoal, eu já vi coincidências demais para simplesmente, assim, só ignorá-las, né? Mas quando
realmente refletimos sobre isso, é o que Paulo menciona. Lembra quando eu falei que se não nos julgarmos, seremos julgados? Olha só o que continua dizendo aqui, ó. Devemos examinar a nós mesmos antes de comer do pão e beber do cálice. E, gente, isso é uma metáfora para coisas maiores, né? Mais do que pão e vinho que ele fala aqui. Pois se comermos e bebermos sem honrar o corpo de Cristo, estaremos trazendo julgamento sobre nós mesmos. E é por isso que muitos estão fracos, doentes e alguns já morreram. E em outras traduções diz, morreram prematuramente. E vejam, isso é uma coisa muito séria, porque quando a gente critica os nossos líderes, o que estamos dizendo, na verdade, é que Deus não está fazendo o trabalho dele. Então eu vou fazer por ele. Isso é um insulto a Deus. Sim. Porque, veja bem, Deus diz, eu dei a eles essa autoridade, sou eu quem cuida deles. Então quando ele diz, por que vocês não tiveram medo de criticar o meu servo? Moisés não é servo de Arão nem de Míriam, ele é servo de Deus. E se ele estiver errado, Deus cuida dele. É isso que ele diz aqui, na verdade. Então, pessoal, vamos falar de Baasa, rei de Israel. Esse é outro caso bem interessante. Vejam, Jeroboão, vocês se lembram, foi o rei que governou as 10 tribos de Israel após a divisão do reino sob Salomão. Roboão ficou com Judá e Benjamim, enquanto Jeroboão recebeu as outras 10 tribos, lembram? No entanto, ele não obedeceu a Deus. Então um profeta chamado Aías veio e transmitiu a palavra de Deus à esposa de Jeroboão. Então, gente, ali está a palavra, tá? Foi dali que eu achei que é Aías o nome, porque, sei lá o nome do profeta, os estudiosos que me corrijam. Bom, já que me deu as costas, eu trarei desastre à sua dinastia e destruirei todos os seus descendentes homens. Isso foi dito pelo profeta à esposa do Jeroboão. Agora vamos para aquele outro capítulo, o capítulo de Reis, que é aquela parte em que fala do Baasa, um dos servos do rei Jeroboão, certo? Então, ele estava na equipe real, a equipe do rei Jeroboão. Ela foi lá e massacrou imediatamente todos os descendentes do rei Jeroboão, de modo que não sobrou nenhum membro da família real, assim como o Senhor havia prometido a respeito de Jeroboão pelo profeta cujo nome eu não consegui falar direito. É profeta Aías, não é? E agora vamos para o próximo capítulo. Alguns anos depois, Deus fala para Baasa, não é? Que agora era o rei, não é? Eu destruirei você, Baasa, e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão. Olha só, gente. A mensagem do Senhor veio contra Baasa e sua família, porque Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor. E porque Baasa destruiu a família do Jeroboão, gente. O julgamento veio contra ele porque ele destruiu a família do Jeroboão. Olha só que loucura isso. Mesmo que isso tenha sido profetizado pelo Aías, agora olhem para isso e comparem com o Davi, certo? Olhem para o Davi. Deus é quem colocou Davi sob o comando do rei Saul, não foi? Ok. Então, algumas pessoas dizem que Saul se autoproclamou, mas isso não é verdade, porque Deus disse ao profeta Samuel, arrependo-me de ter nomeado o rei Saul. Ele é que nomeou ele. E eu fico até frustrado quando alguns ministros dizem que a escolha foi de Davi através de Deus. Não foi. Saul era a escolha de Deus. Então Saul desobedeceu, Deus disse que o reino foi tirado dele. Porque o cara era doido. Ele era doido varrido. Entendem? Ele assassinou 85 sacerdotes na cidade de Naã, suas esposas e filhos a sangue frio, só porque eles ajudaram o Davi. O cara era doido, era como se tivesse mandado os boinas verdes ou a força delta de Israel, os melhores guerreiros, 3.000 deles para caçar o Davi, e isso durou 14 anos, minha gente. Olha só, pensa no Davi. Você sob esse líder que foi colocado sobre você por Deus, e ele trata você do jeito como o cara trata Davi, querendo tirar o couro dele para fazer tapeçaria do palácio. Então Davi, gente, vamos ver a resposta dele e comparar a resposta dele com a de Baasa. Tudo bem. Então, em 1 Samuel, no capítulo 24, Saul descobre que Davi estava num deserto bem perto de Abdul. Enquanto procurava por Davi, lá naquela região, o Saul entra numa caverna para se aliviar. A Bíblia diz que ele foi ministrar a si mesmo, no sentido de que estava indo no banheiro. Aquilo era uma caverna, então ele estava indo no banheiro. O que tem? Só que Davi estava com seus 600 homens no fundo da caverna. E aí os homens disseram, Davi, olha aí a promessa de que Deus ia te entregar o teu inimigo para você decidir o que fazer com ele, é a sua chance, você tem que ser rei, etc. Davi disse, não, mentiram para Saul sobre mim. Alguém tem que contar a verdade. Aí Davi corta uma ponta do manto do Saul, sem que Saul perceba, e se afasta. Saul, então, depois descobre que poderia ter sido morto, mas que Davi o poupou, porque Saul era o escolhido de Deus. Saul disse, poxa, você é o rei mesmo, você é mais justo. Saul vai embora e Davi pensa, eu provei minha inocência, finalmente.
tudo deu certo. 2 capítulos depois, em 1 Samuel 26, lá está Saul de novo. Ele descobre que Davi está na colina e leva 3.000 soldados de elite para perseguir o Davi outra vez. Imagina a cabeça do Davi. Você provou a inocência e mesmo assim vem o rei e quer matar você de novo. Imagina isso. Davi sabe que a sua esperança era infundada sobre Saul. Sim. Meu líder é um assassino frio e calculista. Deus então faz com que o exército de Saul caia num sono profundo. A Escritura claramente diz isso, um sono profundo vindo do Senhor. Davi diz a seus homens, vamos lá pessoal, porque eu sei que estão em sono profundo. Deus escolhe o homem perfeito para acompanhá-lo, Abissai, que era o irmão mais novo do Joabe, um cara conhecido porque era muito feroz. Então Davi e Abissai vão para o centro do acampamento e todos estão no sono profundo vindo do Senhor. Abissai pega a lança, segura sobre Saul e diz, Davi, dá a ordem que eu atravesso ele agora. Davi não diz nada e Abissai fica assim, peraí, Davi, você vai dar pra trás agora? É isso mesmo que eu tô entendendo, cara? Amigo, você provou sua inocência pra eles 2 capítulos atrás. Fala sério. Sim. Sim. Não é? Quer dizer, qualquer tribunal aprovaria isso aí. Davi continua calado. E o Abissai reforça, Davi, o profeta Samuel profetizou que você ia ser o próximo rei de Israel, rapaz. Ele também profetizou que o reino ia ser arrancado de Saul. Sim. Olha aí a situação de Baase e Jeroboão se repetindo. Abissai está de pé sobre Saul. Davi não diz nada. Ele continua. Ele está destruindo nosso país, cara! Ele matou 85 sacerdotes a sangue frio apenas porque eles ajudaram você! Acorda! Abissai abaixa a lança e diz, espera aí, me diz, você acha que Deus colocou esse cara em sono profundo para quê? Ele quer livrar nosso país desse líder perverso e assassino, Davi. E aí Davi fala, ele diz assim, não o mate, pois quem pode permanecer inocente depois de atacar o ungido do Senhor? E agora colocando na linguagem do Novo Testamento, não o mate, pois quem pode permanecer inocente depois de atacar o líder que Deus escolheu sobre a minha vida? Certamente o Senhor derrubará Saul um dia, ou ele morrerá de velhice ou em batalha. Davi disse, basicamente, isso não é da minha conta. Deus o colocou sob Saul, porque se Deus quisesse julgá-lo, ele faria isso. E foi apenas alguns dias depois que Saul e seus filhos foram mortos. E quer saber uma coisa? Quando isso aconteceu, um homem achou que ganharia favor de Davi e veio dizendo, olha, eu acabei de voltar da batalha. Saul me pediu para matar você, Davi. E não era verdade, era só uma manobra política aquilo ali. Verdade. E aí Davi matou o cara. Depois, ele ensinou a todo o exército uma canção de amor dedicada a Saul e Jonatas. Olha só isso. Então Davi, ele não guardava amargura. Ele não dizia, esse homem arruinou 14 anos da minha vida, não pude ver a minha família, nem meus amigos, nem pude voltar aos lugares da minha infância. E por causa desse meu líder, eu tive que viver durante 14 anos em cavernas e no deserto e entre os filisteus. E mesmo assim, Davi canta uma canção de amor para ele. Isso é muito impressionante, porque você consegue ver já o amor de Jesus em Davi. O cara era profético, ele estava à frente do seu tempo. Ele era um profeta e também um rei, nenhum outro rei foi como ele. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, realmente. Percebem? Beleza. Então, deixa eu falar de novo. Deus não nos pede para nos submetermos por causa do líder. Ele quer que nos submetamos por causa de nós mesmos. Jesus disse, se receberes um profeta como um profeta, receberás recompensa do profeta. Eu nunca esqueço quando eu fui pastor de jovens, um dos meninos do grupo de jovens. Veja, o pastor anterior construiu seu grupo de jovens baseado em jogos, vôlei, basquete, viagens à praia. Eu vim e Deus me disse para pregar, orar e adorar, certo? Quer dizer, eu era um pouco mais sério. E, veja, eu lembro que um dos líderes que fazia parte do grupo de jovens antes de eu chegar veio até mim e... Olha, eu vou chamar ele de Tim, mas não era o nome dele, isso é só para preservar a identidade, tá? O Tim olhou para mim e disse, Pastor John, você seria meu amigo? Sabe o que é? Que o último pastor de jovens era meu amigo. E eu fiquei olhando para ele e não sabia o que responder. Aí com meus botões eu disse, Deus, o que eu respondo para esse menino? A resposta veio imediata, eu falei, Tim, receba um profeta como se deve e ele te dará uma recompensa de profeta. Receba um homem justo como se deve e ele te dará uma recompensa justa. E eu disse, você tem muitos amigos? Ele era bem popular porque era um rapaz bem bonitão. E ele disse assim, sim, eu tenho muitos amigos. E eu falei, mas só um pastor de jovens. Então, o que você quer de mim? A recompensa de um amigo ou de um pastor de jovens? Porque a maneira como me receberá determina a sua recompensa celeste. Ele, eu quero
a recompensa de um pastor. Eu disse, boa escolha, e me afastei. E quer saber, ele acabou virando um grande líder lá no nosso grupo de jovens. Então, voltemos a algumas perguntas anteriores. O que fazer se eu souber que o meu líder pode estar tomando uma decisão ruim? Essa é difícil. Como é que eu lido com isso? Eu devo ficar em silêncio? Isso não seria certo se você ama mesmo seu líder. Pensem na Esther. O rei foi enganado e assinou um decreto para matar todos os judeus. Ele só não sabia que a sua esposa Esther era judia. O que ela faz? Ela vai e organiza um banquete e convida o cara que o enganou. Sim. Ela, com muito respeito, apresenta a situação e permite que o rei tome a decisão, pois sabia que ele não tinha todos os fatos. Sim. Ele compreendeu e acabou tomando a decisão certa porque o coração dos reis está nas mãos de Deus para que o Senhor decida o que ele quer com eles. Dito isso, e se meu líder não tiver todos os fatos, então? Lembrem-se quando Davi foi até Saul e disse, deixa eu matar aquele gigante. Saul disse, peraí, você é só um garoto, um adolescente magricelo. Mas o Davi, ele falou com muito respeito. Ele falou assim, Deus me deu poder sobre o leão e o urso, então eu posso com esse filisteu incircunciso. Davi sabia que o coração do rei estava na mão do Senhor. Ele tocou o coração do rei e o Saul disse, vai lá e pega ele, Davi. Sabe o que é interessante? Quando o irmão do Davi viu ele no campo de batalha, ele falou, pera aí, quem é você aqui, ô garoto? Você é um moleque, um arrogante. O Davi respondeu, não tenho propósito para estar aqui? Em outras palavras, vocês se esconderam desse gigante por 40 dias. Deus teve que enviar uma pessoa que tem fé, né? Mas ele não falou desse jeito com o rei, não. Ele tratou o rei como um pai. Olha, faz pouco tempo eu falei com algumas pessoas do nosso time, aqui da equipe, e eu disse, olha, eu quero ouvir vocês, mas eu quero que vocês me tratem como um pai. Você não repreende um ancião. Você não corrige um ancião. Dessa forma, você trata um líder com muito respeito. Verdade. Isso sim. Isso é muito importante, gente. Há vários casos na Bíblia e eu registro mais alguns exemplos no livro Undercover. Tem, por exemplo, a Abigail, que precisou intervir para salvar o seu marido da ira de Davi. Eu explico mais sobre isso lá, porque tem muitas horas em que líderes vão tomar decisões erradas. Davi estava se vingando, era uma péssima decisão, e a Abigail, com muita sabedoria, foi lá e mudou o coração dele. Então, haverão muitos momentos em que os líderes precisamos ouvir. Eu, por exemplo, como líder, quero ouvir. Não quero só sim, mas eu quero ouvir com respeito, quero ser tratado como um pai. Faz sentido? Lisa, minha esposa, também quer ser tratada com respeito, como uma mãe. Olha, eu acredito que se você ler o livro Undercover, entenderá isso mais profundamente. Há muitos testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas. E eu já chorei tanto ao ouvir algumas dessas histórias. Então, olha, de verdade, eu encorajo todos a não só seguir esses cursos em vídeo, mas também leiam o livro Undercover. E nós vamos voltar na próxima lição com o assunto que é o meu favorito em toda essa mensagem gravada. É uma lição de vida muito poderosa. Espero vocês lá. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.